Olá, meus cumprimentos aos nossos ouvintes. Pode Sustentar está no ar. É o seu podcast sobre direito. E quem vos fala é a Marlene. Olá, pessoal. Eu sou a Sulen. Na nossa equipe também temos nossa roteirista Cíntia e nossa produtora Lívia, que estão nos bastidores. Mas hoje nós iremos conversar com convidadas muito especiais. Mulheres fortes, inteligentes, inspiradoras, sobre como é ser mulher no mundo jurídico. E para isso, tenho a honra de receber 3 convidadas incríveis que representam diferentes gerações na advocacia. Juliana Bertoncello, advogada, professora, mestre e atua com direito penal. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos. Adorei o convite. Espero poder contribuir hoje aqui nesse dia com vocês. Com certeza. Obrigada. Karine Pastore, professora, advogada e especialista em direito de família. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. E espero que esse bate-papo seja muito proveitoso, principalmente para as mulheres. Muito obrigada. Renata Figueiredo, advogada, professora, mestre e atua com direito no trabalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja bastante proveitoso esse nosso encontro. Com certeza. Bom, estamos aqui com mulheres lindas, maravilhosas e super empoderadas. E aí nós vamos iniciar nossa conversa, nosso bate-papo. Gostaria que comentassem sobre o início da carreira de vocês, se vocês tiveram obstáculos, desafios nesse início da carreira e se os seus colegas homens não tiveram esses mesmos obstáculos e desafios no início da carreira, se vocês perceberam que os seus colegas homens não tiveram esses obstáculos. Então vamos começar com a professora Juliana? Claro. O início de carreira, ele é um momento bem desafiador, né? Eu acho que para ambos os gêneros. No meu caso, especificamente, como o meu intuito inicial era fazer concurso público, então eu fiquei estudando por um período de tempo, né? Durante um ano, eu fiquei estudando para concurso e com a alteração legislativa eu precisei iniciar a advocacia. Justamente porque com a alteração da lei foi implantado um estágio probatório para quem gostaria de passar, para quem fizesse concursos públicos de 3 anos. Quando eu iniciei a advocacia, em especial por gostar do direito criminal, né, eu não senti um grande impacto negativo, né, em relação a algum tipo de discriminação, considerando que eu já tinha feito estágio no Ministério Público e já tinha tido contato com várias pessoas, né, do meio, como policiais, presos, promotor de justiça, juiz de direito. Então, no momento em que eu iniciei a minha atuação, e justamente pela advocacia ser uma relação de confiança entre cliente e advogado, de forma direta, eu não senti grandes impactos. Talvez, né, na escolha do cliente, isso pode ter pesado, né, em entender, talvez, que um advogado homem pudesse representá-los melhor diante do plenário do júri ou até mesmo de um processo criminal. Ok, obrigada, professora Renata. O início de carreira, se teve muitos obstáculos e se os colegas homens não tiveram os mesmos obstáculos que você teve. Bem, eu iniciei minha carreira em 97, né, já faz um bom tempo, no escritório do Sokolovski, em Londrina, e eram a maioria homens. Então, eu senti um pouco esse impacto, assim, eram 5 homens e nós éramos em 3 mulheres. E a advocacia em si, eu acho que sempre foi, em bom tempo, né, tempos antigos, assim, mais exercida por homens. Mas isso foi mudando com o tempo, com o passar do tempo. Eu acredito que as mulheres foram tomando seu espaço. Inclusive, a doutora Vânia Queiroz, que também é uma advogada trabalhista, né, o escritório dela é trabalhista, ela foi presidente da subseção de Londrina, então com quem eu tive muito contato no meu início de carreira, porque eu advogava para empregados, né, então, e ela para bancos. Então nós tivemos bastante contato. E eu fui acompanhando, né, toda a trajetória da doutora Vânia, que se tornou a presidente da OAB.
Então, posso dizer que eu não senti tanto assim. Eu acredito que eu fui galgando meu espaço. Ok, obrigada, professora. Professora Karine, a mesma questão, vai compartilhar conosco. Também, assim, não percebi grandes dificuldades com relação a isso. Pelo contrário, desde a graduação, né, desde a faculdade, eu fui bem recepcionada e recebi confiança de homens, né? Então, se olhar a minha trajetória profissional, na maioria do tempo eu recebi a confiança de homens, né? Meu início de carreira também foi a mesma coisa, recebi confiança de escritório masculino, né? Então, eu não tenho nada a dizer com relação a esse início de carreira, né? Nessa recepção e nessa oportunidade, né? Ok, obrigada. Sule, com você. Isso é muito interessante. Falando sobre trajetórias profissionais, durante a carreira de vocês já passaram por algum episódio de machismo, seja velado ou explícito? Em questão assim, terem sofrido algum preconceito abertamente, ou que no momento vocês não entenderam o que era e depois vocês pararam para pensar e falaram assim, isso realmente eu não gostei. Se caso vocês já passaram por alguma situação, vocês gostariam de comentar? Não precisa dar nome se vocês não quiserem, tá? Juliana? Olha, que eu me lembre, durante todo esse período, eu nunca me senti discriminada por ser mulher. Muitas vezes eu já passei por situações desconfortáveis, mas em razão mesmo, acredito, da proximidade, talvez, entre as partes contrárias e até mesmo promotor de justiça ou juiz, ou por conta de conhecimento ou formação de opinião. Mas especificamente em relação a ser mulher, eu nunca percebi isso. Tá. Renata? Eu também, situações diretamente explícitas assim, não. Mas algumas situações veladas, né? Porque sempre trabalhei com advogados bem antigos, mais idosos, assim, né? O doutor Wilson já tinha 60 anos quando eu trabalhava com ele, então era um advogado muito tradicional e um pouco machista, mas atribuiu confiança à minha pessoa. Então, e hoje também eu trabalho em um escritório cujo advogado já tem 69 anos. Então, uma pessoa que atribui muita confiança às mulheres que trabalham com ele. Então, não sofri. Tá, depois já vou querer saber quem é, né? Futuramente, né? Preciso... né? Professora Karine? Não vejo com relação a colegas profissionais, né? Pelo contrário, a gente... Não sei vocês, mas... eu percebo que a gente recebe, assim, muito respeito, muita educação, uma tratativa sempre cordial dos colegas advogados, né? Com relação à parte do judiciário também, nunca tive problemas. Acho que o maior problema, como disse a professora Juliana, está com relação às partes, né? Então, assim, lembrando do meu início de carreira, sim, eu tive algumas situações marcantes, no sentido de receber até mensagem em Facebook, em Instagram, em WhatsApp, de parte contrária, né? Falando do meu ser advogada. E até mesmo no começo, cheguei até a receber a nomenclatura. Você tá achando que você vai ganhar essa causa, advogadinha? Né? Então, sim, passei por algumas situações, né? Mas são situações que nos trazem aprendizado, né? Sim. Com certeza. E mudando um pouquinho a nossa discussão, alguns estudos mostram, e nós lemos na escrita do nosso artigo, que eles usam até o nome gueto, que é um pouco pejorativo, né? Alguns guetos onde as mulheres têm uma atuação maior, que esse seria onde tem mais operadoras do direito da família, previdenciário e do trabalho, onde tradicionalmente, né, isso nos estudos, eles acham que exige-se um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade.
E nós estamos falando aqui desses estudos, né, desses teóricos e dessas pesquisas. E, por outro lado, áreas como direito penal, tributário, são características que são associadas, são mais voltadas, entre aspas, às características masculinas. E a atuação feminina aí encontrando barreiras. E aí, Juliana, a sua atuação de longa data é no penal. E se você sente isso no dia a dia, não só, professora, relacionado à sua atuação, mas também o que você percebe enquanto professora e enquanto experiência nessa área com outras pessoas também, pensando nesse estudo, se ele realmente procede, se é real. Sim, como eu falei, na verdade eu nunca percebi uma discriminação específica em razão de eu ser mulher. Mas todas as vezes, né, que eu estou conversando com pessoas desconhecidas que perguntam a minha profissão e eu digo, eu sou advogada, aí você atua em que área? Eu digo direito penal, todo mundo, todo mundo se assusta em razão, acredito, eu justamente dessa cultura, né? Porque quando nós atuamos nessa área, nós precisamos frequentar delegacias penitenciárias, falar diretamente com os presos, né, tidos como infratores, e as pessoas possuem, né, esse estigma em relação a eles. Mas durante a atuação profissional, em todos os momentos que eu precisei ir até uma delegacia, uma penitenciária, sempre fui muito bem recebida, né? Inclusive com alguns cuidados a mais que os advogados homens, porque muitas vezes chegava na delegacia, às vezes o efetivo ele não era grande para aquele momento. Para alguns advogados homens, eles não retiravam os presos da cela e colocavam eles ali entre as grades para poder conversar. Eu já fiz isso também em algumas oportunidades, mas o cuidado que eles tinham comigo naquele momento era muito maior, né? Justamente acho por ser mulher. Mas eu nunca tive problemas em relação a isso. Sempre agi de forma natural, realmente é uma área que eu gosto. Percebo que, de fato, né, a maioria... num passado recente, né, eram de advogados homens, mas vejo hoje que nós mulheres estamos ganhando muito espaço nessa área. Fico muito feliz em poder acompanhar essa evolução, né? Até como estávamos conversando no início, antes, né, de iniciar esse podcast, em uma pesquisa rápida, então eu descobri que a primeira mulher a se formar advogada foi Mirtz Gomes de Campos, e isso aconteceu em 1898. Ela só conseguiu exercer a advocacia 7 anos depois, porque ela precisou ter uma legitimação da sua formação. Depois de 55 anos é que nós tivemos a primeira magistrada, e depois dessa primeira magistrada, 46 anos, a nossa primeira desembargadora. Então, realmente, se nós analisarmos historicamente, né, nós tivemos esses impedimentos no passado justamente em razão da cultura. Mas eu observo que nós estamos ganhando espaço e fico muito feliz em ver isso atualmente. Obrigada, Suley. Karine, Renata, vocês também percebem alguma diferença na área que vocês atuam? Ou para vocês é tranquilo? O que vocês acham, professora Renata? Bom, principalmente, né, Suley, com essa questão desses chamados guetos, se vocês percebem isso, e se há realmente uma valorização cultural para que a operadora do direito se encaminhe para essas áreas que... Família, trabalhista, né? Na Justiça do Trabalho, eu tenho percebido um crescimento muito grande das mulheres, sabe? Já temos a maioria de juízas, 80% dos juízes do trabalho já são mulheres, e advogadas também. Então, eu percebo desde sempre um empoderamento da mulher cada vez maior dentro da Justiça do Trabalho. Hoje, a gente vai fazer as audiências e a maioria são juízas, né? Então, eu percebo, assim, que a mulher ganhou muito espaço dentro da Justiça do Trabalho. Bastante, né? Como eu falei para vocês, na OAB já é um pouco diferente. Dentro da OAB, eu acredito que ela é um pouco machista, assim. Mas por quê? Porque só tivemos uma presidente da OAB Subseção Londrina mulher.
há pouquíssimo tempo, agora foi em 2000 e... Acho que a doutora Vânia exerceu em 2021, antes desse presidente, desses últimos 2 presidentes. Então, é muito pouco tempo, né, para termos uma primeira mulher na subseção Londrina. Então, a OAB ainda é bem liderada por homens, em sua maioria. Professora Karine. Bom, o que a gente visualiza na área das famílias, que acaba acontecendo, é a ideia assim. A mulher advogada, ela representa bem a mulher. Uhum. Então, pensa-se, né, e se extrai da sociedade que a mulher advogada, ela não vai fazer uma boa defesa para o homem, né, no sentido de que ela vai estar ali defendendo sob o olhar da mulher. É o que a gente encara, né? Então, qual tem sido o nosso trabalho? Trazer o enfoque de que nós estamos ali para tratar do direito, né? O que diz a lei, a gente está ali para trabalhar em cima da lei, e não sob esse estigma aí do que é mulher e do que é homem e assim por diante. E dentro da área de família que a gente tem visto, uma questão voltada para a perspectiva de gênero, né? Então, a gente tem a perspectiva de gênero sendo tratada dentro do direito das famílias. E a gente tem pesquisas hoje sendo realizadas com relação às decisões. Então, as decisões com relação às mulheres e as decisões com relação ao homem. E essa pesquisa, ela vem no sentido da perspectiva de gênero, né? Então, o que a gente tem encontrado? Situações, né, sentenças proferidas, por exemplo, que acabam afetando a questão de perspectiva de gênero. Ela não olha para perspectiva de gênero, né? Então, é algo que está sendo pesquisado hoje com relação a esses acontecimentos dentro dos processos nas sentenças. Muito obrigada. Bom, nós vamos mudar um pouquinho também a nossa conversa, a nossa discussão. Vocês... Desculpa. São professoras, importante explicar aqui que elas são nossas professoras. A professora Juliana é coordenadora do curso de Direito da Unopar Anhanguera e a nossa coordenadora do nosso curso de Direito. A professora Renata é docente, é professora do curso da Unopar, e a professora Karine também é nossa professora no curso da Unopar Anhanguera. Então, nós as nomeamos como nossas professoras e são nossas docentes. Vocês atuam como professoras, também como operadoras do direito, e são mães. Têm família, têm seus filhos, e nós sabemos que aliar a maternidade a toda uma vida profissional não é tão simples, não é tão fácil. E como foi, então, para vocês conciliar a carreira? Na realidade, vocês estão com 2 carreiras, né? A docência e o direito, e essa dupla jornada. Começando com a professora Renata, que teve gêmeos, né? Tem filhos gêmeos. Como foi, professora, conciliar aí essa dupla jornada com 2 crianças? Olha, para mim foi bem difícil, porque eu não tinha rede de apoio, né? Eu morava em Maringá, quando meus filhos nasceram em 2005, eu morava em Maringá. Meu esposo era médico, ele é neurologista e fazia plantões, ou seja, eu tive que abdicar. Realmente eu abdiquei da profissão por 5 anos para me dedicar exclusivamente a eles, porque eu não tinha rede de apoio, eles nasceram prematuros, ficaram em UTI muito tempo. Então, quando foi para eu retornar para a faculdade, para a PUC, Maringá, eu não pude retornar, né? Porque eu tinha ficado 7 meses afastada, mas eles ainda tinham um peso de 5 meses. Então, requeria todo um cuidado. Eu amamentei, eu consegui amamentá-los até 11 meses. Exclusivamente, não tiveram complemento. Então, foi uma opção minha, a maternidade. Eu tive que optar entre a maternidade e a profissão no período. Geralmente, acaba recaindo sobre a mulher a questão desse cuidado. Então, professora Juliana, como foi para você? Olha, para mim também foi uma situação bem desafiadora.
Claro que eu sempre quis constituir família, né? Mas num primeiro momento eu sempre pensei em ter uma profissão, estar estabilizada, né? Antes de pensar em realmente ter filhos. E a gente sabe que isso, né? Se nós fôssemos aguardar, né? Para realmente estar no patamar que desejamos, nunca conseguiríamos, né? Ter filhos e constituir família da forma como realmente pensamos. Então, eu me casei. E depois de 6 anos, eu fui ter filhos. Por quê? Eu fui estudar, fiz mestrado. E aí, fazendo meus exames, né, ginecológicos de rotina, meu ginecologista disse, bom, você não vai emendar um doutorado, né? Porque eu já estava com 31 anos. Ele disse, tá na hora, né? Se você quiser ter filhos, tá na hora. Então, realmente, aí tive o meu primeiro filho. Eu muito preocupada com tudo que estava acontecendo, porque quando você realmente tem o seu bebê, você pretende se dedicar a ele, é uma situação nova e você não entende muito bem o que está acontecendo, até mesmo por conta dos hormônios, né, que florescem, mas eu fiquei afastada por 4 meses da instituição, mas na advocacia com 2 meses eu já estava retornando. Então eu acordava 6 horas da manhã para tirar leite, congelar, para poder ir para o escritório trabalhar, voltava, amamentava, ia para a faculdade, voltava, amamentava, né? E durante aí o primeiro ano foi um momento assim de muito cansaço, porque envolve, né, uma dedicação da mulher. Embora o meu marido ele sempre esteve presente e ajudou em todos os momentos, né, como faz até hoje, existem situações como, por exemplo, a amamentação é exclusiva da mulher. Então, esse cuidado e o fato de eu ter me preocupado em dar leite materno enquanto pudesse, né, fazia com que eu tivesse que acordar mais cedo para poder retirar, congelar e ter toda aquela logística de esterilizar, né, os potes, etc. Mas tudo valeu a pena, né? Na sequência tive outro filho e da mesma forma uma outra situação desafiadora, a gente pensa, será que nós vamos dar conta, será que não? E no fim a gente sempre consegue conciliar tudo. Verdade. Obrigada. E professora Karine, que tem a pequena Cecília tão recentemente, né, professora? E como foi essa maternidade? Porque a professora está vivenciando uma criança pequena, né, em casa. E já teve algum momento em que passou assim pela cabeça, eu vou desistir, ou se sentiu culpada, tentando equilibrar toda essa trajetória profissional e a pequena Cecília, maravilhosa? Na verdade, assim, eu falo que a opção de deixar tudo, pra mim, ela nunca existiu. Porque eu tenho muita certeza do que eu faço. Então, seria muito pesado pra mim eu deixar tudo. Então, é o que eu penso, né? E sempre pensei. Então, eu sempre tive na minha cabeça, eu preciso me preparar para voltar. E isso formado na minha cabeça. Mas é claro que a culpa a gente sempre tem. Eu falo que a culpa, ela nasce com a maternidade, né? Então, muitas vezes a gente se culpa. Então, tem dia, por exemplo, que eu emendo lá a jornada, dá aula de manhã, faz audiência à tarde, resolve situação de processo, dá aula à noite. E aí chega no final do dia e eu falo, meu Deus, né? Esses dias, né, eu estou voltando à questão aí acadêmica de publicação, e esses dias eu trabalhei, né, na faculdade, de manhã, fui à tarde para a UEL, fiquei a tarde toda na UEL e emendei à noite aula. Eu cheguei em casa, ela estava dormindo, né? Cheguei em casa ali por volta de 9h30, ela estava dormindo. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vi ela hoje 7 horas da manhã. E eu não estive com ela hoje. E isso pesa muito para nós, né, enquanto mãe. Mas eu sempre digo para mães que estão passando pela mesma situação, que faz parte, né? A gente não pode abrir mão daquilo que a gente lutou para conquistar, né? A gente precisa ter essa força porque faz parte, né? A gente lutou para isso enquanto mulher, não lutou, e a gente vai abrir mão disso, né? É o que eu penso. Obrigada. Vocês estão vendo como nós estamos aqui com mulheres brilhantes e empoderadas. Mas também temos que pensar essa dupla jornada.
Até que ponto ela é tão desgastante? Não estamos aqui falando de desistências do que nós planejamos fazer para a nossa vida, mas como repartir isso? Como desenvolver de uma outra forma? Nós temos aí um futuro para repensar essa discussão. Sulen, com você. Agora quero convidar as meninas para participar do nosso quadro Tá nos Autos ou é Boatos? A produção vai projetar para vocês aqui algumas frases e situações de machismos enfrentado por mulheres de carreiras jurídicas e vocês terão que responder se é verdade ou não. No caso, se está nos autos ou é boatos. Vamos lá? Próximo. Durante a entrevista final de um concurso para a magistratura, uma candidata ouviu de um desembargador a pergunta: "Você é virgem?" Quando ela respondeu que sim, ele completou: "Não pode ficar de namoro com os oficiais de justiça e nem usar roupa curta." Vocês acham que isso aconteceu ou não? Está nos autos ou é boato, Juliana? Meu Deus, se aconteceu isso, né? É bem complicado. Eu vou partir do pressuposto de que as pessoas têm bom senso. Então, vou dizer que isso é boato. Mas, se de fato ocorreu, isso deve ter sido há muitos anos atrás. Sim, eu vou na mesma linha. Se aconteceu, eu acredito que foi há anos, porque hoje repercutiria muito negativamente. Professora Karine. Também sou da mesma opinião. Próximo. Tá nos autos. Maria Berenice Dias, advogada e ex-magistrada do Rio Grande do Sul, em seu concurso para ingresso na magistratura. Já faz um bom tempo, né? Maria Berenice Dias, ela é escritora de direito de família, né? Então, com certeza lá, quando ela iniciou esse machismo, ele deveria ser bem mais latente. Porque, como a professora Renata colocou, se fosse hoje, com certeza, alguns processos judiciais viriam decorrente dessa ação. Mas na assim, mídia repercutiria. Mesmo que tenha acontecido, né, há alguns anos já, o que deixa a gente assim, tipo, não acredito, é pelo fato de ser um desembargador, se referir à pessoa desse jeito. Você fica assim... Eu não tenho, nem imagino como que essa mulher reagiu na hora, porque você fica assim, tão... Ele tá perguntando isso mesmo? Eu trabalhei num escritório em São Paulo que nós só poderíamos ir de saia. Aí, ó. E não faz muito tempo, 2001 a 2005, antes de eu engravidar. Só trabalhávamos de saia e só poderia ir para o tribunal sustentar oralmente de saia. Então, realmente tem esse tradicionalismo. No Tribunal de Justiça de São Paulo. Próximo. Uma advogada grávida pediu prioridade para fazer sua sustentação oral no Conselho Nacional de Justiça, mas o pedido foi negado. Ela esperou o dia inteiro, fez sua fala no fim da tarde e saiu direto para o hospital. A filha nasceu prematura, pesando pouco mais de 1 quilo e ficou 61 dias na UTI. Está nos autos ou é boato? Professora Karine, começamos por você. Eu acredito que seja verdade. Não me surpreende a situação, né? Inclusive eu, logo após ter a Cecília, acredito que ela estava com 1 mês, mais ou menos, eu tive uma sustentação oral e quando eu fiz o pedido de sustentação oral, eu coloquei o pedido de prioridade e eles não observaram. E eu aguardei por volta de umas 6 horas para eu realizar a minha sustentação oral. E aí eu chamei eles, né? Falei que eu estava aguardando e eles não me responderam também. Quando que eles foram ver? Após a finalização da sessão ali de sustentação oral. Professora Renata, a senhora acha que é verdade ou não? Eu acredito que seja verdade também. Eu vou seguir, né, com os universitários. Eu acho que é uma situação que poderia acontecer. Próximo. Tá nos autos. Situação vivida por Daniela Teixeira, que deu origem à lei conhecida como Lei Júlia Matos, que prevê garantias expressas para que as advogadas gestantes que exerçam suas atividades com dignidade e respeito. Próximo.
Advogada, ao chegar para fazer uma audiência, o juiz pede para que aguarde, porque o advogado, deixando claro ali, ó, que está entre aspas, já estava sendo chamado. Ela explicou que ela era advogada e o juiz respondeu, meio sem graça: "Ah, desculpe, achei que fosse a estagiária." Está nos autos ou é boato? Para mim está nos autos. Pra mim também está nos autos. É bem típico. Pode ser que esteja nos autos. Próximo. Essa, no caso, a gente colocou porque a gente, né, teria que colocar, assim, pra vocês terem uma ideia. Só que nós, na hora que a gente colocou, a gente não duvida que isso tenha acontecido. Só que, assim, as outras questões que a gente colocou, a gente consegue provar que aconteceu, tiramos de artigos e tudo mais. Mas nós sabemos que isso realmente pode acontecer. Aconteceu, acontece e não vai deixar de acontecer futuramente, não. Tá? Próxima. Uma juíza determinou que as saias das advogadas fossem medidas com régua antes de entrarem no fórum. A regra era clara: nada mais de 5 centímetros acima do joelho. Quem estivesse fora do padrão era barrada. Está nos autos ou é boato, professora Renata? Está nos autos. Eu fui fazer uma audiência em Londrina, certa vez, com a doutora Dinaura, e ela me pediu para ir comprar porque eu estava de alcinha e uma bermuda até o joelho. Ela pediu para eu ir trocar, que ela não ia fazer audiência comigo daquela forma. Meu Deus. Professora Karine, está nos autos ou é boato? Eu acredito que esteja nos autos. Até a gente teve uma aula ontem, a gente falou sobre isso, né? Estive falando com os alunos a respeito de vestimento, né? E a gente sabe que não é de hoje a tratativa a respeito de vestimento. Eu acho que a vestimenta ela é importante, porque não seria adequado por exemplo, uma advogada participar com um cropped, uma saia de cos baixo, a barriga de fora, né? Mas desde que você esteja com uma roupa de respeito, né, estaria adequado. Mas eu também acredito que esteja nos autos. Próximo. Está nos autos. A situação ocorreu no Fórum da Comarca de Iguaba Grande, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde a juíza Maíra Valéria Veiga de Oliveira determinou que as advogadas fossem barradas pelo tamanho de sua saia. Veja, uma mulher. Então aí nós podemos citar alguns autores que escrevem sobre o oprimido, né? Que todo oprimido acaba tendo o opressor dentro de si, né? Vamos lá? Bom, tivemos um momento aí nos autos ou boatos e vamos falar um pouquinho sobre a questão da feminilização no direito. Então foi feito em 2024, foi traçado o perfil da advocacia no Brasil pela OAB Nacional em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E as mulheres estão em 50% e os homens em 49%. Mas essa feminização, ela acaba não se retratando muito em alguns cargos, né, em relação ao direito. Então, vocês pensam que esse número de advogadas, usando um pleonasmo aí, de mulheres advogadas, está proporcionando essa mudança no Brasil hoje, em termos de operadoras do direito, para cargos de médio e alto escalão? Vamos lá com a Karine, começando pela Karine. Eu acredito que sim, né? Se nós olharmos para o passado, né, e vermos lá o que a gente vivenciou, nós não tínhamos essa presença da mulher, né? Pensando aí em termos de poder judiciário mesmo, eram poucas, né? Vamos olhar, por exemplo, para os juízes, para os promotores, né? Olhe para aqueles que já estão ali próxima à idade de se aposentar, por exemplo. É difícil você ver uma mulher, né? São mais homens, né? Mas vamos olhar para aqueles que estão ingressando na carreira pública. A gente vê muito mais a presença de mulheres, né? Então, eu acredito que sim, a gente está tendo uma mudança com relação a isso. Obrigada. Professora Juliana? Eu também penso como a professora Karine. Toda mudança, ela leva tempo.
E nós começamos lá no passado, em 1898, com a Mirtz, que decidiu fazer o curso de Direito. E de lá para cá, então, essa situação, né, em que as mulheres não poderiam participar do meio jurídico, ela vem se modificando. E justamente como a professora Renata colocou hoje, se a gente for analisar o número de juízas e advogadas dentro da esfera trabalhista, em alguns momentos superam o dos homens. Então eu acho que sim, nós estamos ganhando espaço, né, a cultura ela está sendo alterada. Eu penso também que o nosso posicionamento firme faz com que a gente consiga se manter e dar conta de tudo o que vem acontecendo, e isso passa confiança. Então, eu acho que nós realmente conseguimos encontrar o nosso espaço e estamos crescendo cada vez mais. Obrigada. Professora Renata, agora há pouquinho a professora citou a respeito da OAB. Nós não tivemos nenhuma mulher na presidência nacional da OAB. E nós temos hoje somente 6 seccionais que têm a liderança como presidente com mulheres. Como a professora enxerga isso? Por falta de oportunidade ou uma resistência enraizada? Olha, quando se trata de OAB nacional, né, em Brasília, a situação é um pouco mais delicada lá. Realmente, eu acredito que lá ainda está um pouco mais enraizado o machismo, sabe? Mas isso está mudando, né? Como a professora Juliana falou, a professora Karine, nós temos ganhado espaço cada vez maior. E só das seccionais já terem presidentas mulheres, então já é um grande avanço. E as seccionais também estão crescendo, né? Então, eu acredito que no espaço aí não muito longínquo, a gente vai alcançar esse espaço também na OAB Nacional, né? Porque já tivemos a presidenta Marilena Winter aqui no Paraná, no último triênio, já foi um grande avanço, e assim como você citou outras seccionais. Então, acredito que num espaço não muito longe a gente vai ter essa mudança. Tá ok, professora. Obrigada. Sulen? É muito interessante ouvir tudo isso, e quando paramos para pensar, fica a pergunta: o que falta para vermos mais mulheres ocupando esses espaços de poder e decisão? Na opinião de vocês, o que precisa mudar para que mais mulheres cheguem a essas posições? Professora Juliana? É difícil trazer um aspecto único disso. Eu não sei se talvez, eu digo isso porque nunca me interessei em participar de um cargo desse, em especial na OAB, tá? Não sei se seria especificamente disso. Mas eu acredito que talvez se nós tivéssemos um pouco mais de iniciativa, e como a mulher, ela advogada, mãe, dona de casa, né, talvez não tenha muito esse viés, né, a gente não está alcançando esses cargos, porque eu tenho certeza que se as mulheres tivessem interesse, se candidatassem e realmente apresentassem seus trabalhos, que isso seria muito bem-vindo. Eu mesmo já participei aqui da comissão de direito penal, fui convidada, né? Mas, de fato, requer um trabalho e, às vezes, o tempo é curto. Então, eu não sei se realmente, hoje, elas não estão sendo convidadas ou se elas não querem, de fato, participar em razão de toda a jornada que elas enfrentam no dia a dia. Professora Renata? Eu acredito que os homens precisam continuar dando espaço para as mulheres e, como a professora Juliana falou, as próprias mulheres continuarem galgando, né? Porque esse espaço sempre houve, mas era dificilmente ocupado e a gente sempre teve um machismo estrutural. No direito, a gente sempre teve um machismo estrutural, assim. Minha mãe mesmo dizia, mas você vai escolher uma profissão que é de homem, né? Quer dizer, nós próprias em casa, eu sofri isso, né? Minha mãe dizia, mas a advocacia não é para mulher, filha,
Escolha uma profissão da área da saúde, né? Então, sempre na sociedade a gente teve esse machismo estrutural, mas eu acredito que esses dados estatísticos demonstram o quanto a mulher já avançou e continua avançando a ponto de estar com percentuais até superiores aos dos homens. Então, quanto mais ela continuar batalhando, lutando, e os homens também compreendendo, né, que ela tem o seu espaço, mesmo com a sua dupla jornada, compreendendo que eles precisam ajudá-la nessa função da maternidade, das tarefas domésticas, elas vão continuar ganhando espaço cada vez maior. Obrigada, professora Karine. Bom, vocês querem uma fala de experiência própria? Nós tivemos recentemente a eleição, né, da UAB, e eu fui convidada, né, para integrar lá a chapa deles como conselheira. E adivinhem por que eu falei não? Imagina, né? Tem o quê? Já tem um ano o seu motivo. Então, eu falei que eu não poderia, né? Imagina assumir mais uma função. Eu falei, em que horário que eu vou exercer essa função, né? Então, naquele momento, eu disse que eu não poderia. Em seguida, eles me falaram, olha, a gente quer você na Comissão de Direito das Famílias, né? E no passado, eu já fui presidente, né, da Comissão de Direito das Famílias. E eu deixei a presidência da comissão em razão de toda a vida profissional, de toda a rotina, né? E novamente eu falei, não, eu não posso, porque vocês já sabem o motivo, né? Mas é muito interessante que sempre que eu encontro eles me dizem, as portas estão abertas. A gente compreende o momento que você está passando. Quando você se sentir preparada, nós estamos preparados também. Então, assim, eu não vejo que as portas, elas estão fechadas para as mulheres. Como a professora Juliana falou, em razão das inúmeras funções que nós temos, né? Agregar mais uma é complicado, exatamente. Né? E só para comentar, né? Interessante isso, porque nós pensamos nisso, né? Os homens não. Então, talvez é por isso que tenham mais homens. Eles não vão dizer, eu preciso cuidar do meu filho. Né? Eu preciso ajudar minha esposa. Eles têm mais disponibilidade. Porque aí é que está a questão para repensarmos, nossos ouvintes, para repensarmos a questão da dupla jornada. Por que se diz, eu tenho a ajuda do meu marido ou do meu companheiro? Não, não é ajuda, é divisão de responsabilidades. Então, nós temos, enquanto mulheres, que pensarmos nisso, nessa questão. Porque aí, realmente, nós teríamos a disponibilidade e as oportunidades iguais. Sim. Ouvir as experiências e perspectivas de vocês é inspirador, realmente. Principalmente para mim, que tô fazendo curso, né? Aí, futuramente, tem que pensar numa maternidade, num casamento, num mestrado, num doutorado. É muita coisa. Mas, né, a gente já vai pegando exemplos aqui e levando pra vida, né? Cada trajetória mostra que, apesar dos avanços, ainda há um caminho importante a ser percorrido e que depende de coragem e união entre as próprias mulheres. Mas essas discussões são fundamentais, né, professoras? São. Porque quando você coloca na mesa, quando você coloca a discussão, é a partir desse espaço de discussão é que as mudanças e as conquistas vão acontecendo. Sim. E nós sabemos que nós tivemos muitas precursoras que fizeram tantas conquistas, como a que a professora Juliana citou. Quantas conquistas! E nós também somos e seremos exemplos para outras mulheres, para outras conquistas futuras, né? Sim. Rapidamente aqui, só antes da gente encerrar, né, que já estamos caminhando aqui para o fim, eu queria abrir o microfone para que cada uma de vocês deixe uma mensagem final, só um recado, assim, né, para a gente levar para a vida, né, um conselho, uma reflexão para as mulheres que estão começando agora na advocacia ou que pensam em seguir essa carreira. Professora Juliana? Não desistam. Sigam seus sonhos, se esforcem, estudem e sejam felizes. É importante, né, que a gente entenda que a advocacia é uma profissão, mas ela também precisa nos trazer
é uma alegria, porque nós estamos ali trabalhando com o problema dos outros, e a gente precisa estar focada nisso, mas tem que nos dar prazer a atividade, né? Então sejam felizes, estudem, tirem o tempo para vocês também. Trabalhar é bom, cuidar da família também é bom, mas um momento dedicado exclusivamente a nós é melhor ainda. Então nunca se esqueçam de vocês, né? É importante sempre ter esses olhos voltados. Olha, agora, de dentre toda essa jornada semanal, eu vou tirar o meu momento com as minhas amigas para um esporte, para um descanso, uma viagem, né? Então sigam dessa forma, que eu tenho certeza que no fim sempre vai dar tudo certo. Obrigada, professora Renata. Eu também dou esse conselho de que as mulheres conciliem todos os seus projetos, né? Maternidade, trabalho, que no fim tudo dá certo, né? Eu, como disse a vocês, eu abdiquei 5 anos por decisão minha mesmo, e eu tinha que abdicar e não me arrependo. Meus filhos foram super bem criados, né? Mas depois eu retomei todos os projetos, então a mulher tem que estar, como as professoras falaram, lutando pelos seus sonhos, né? Se nós temos isso inato na nossa personalidade, né? Lutar por todos os nossos espaços. Professora Karine. Vou também no mesmo sentido. Eu vejo que a gente tem que ter uma certeza dentro de nós, né? Apenas com a certeza a gente busca aquilo, né? E a gente persiste naquilo. Então, desde a universidade mesmo, tenha uma certeza dentro de você e percorra, né, atrás dessa certeza. A certeza, ela vai te trazer, né, a persistência, ela vai te trazer resultados. E escute o coração, né? Pode ser que em algum momento você tenha que pausar, como a professora Renata falou, né? E isso era algo que o coração dela pedia, que a mente dela pedia. E a gente precisa se ouvir. Se é momento para você pausar, você tem que pausar, né? E cuidar com carinho do problema dos outros, né? Com empatia do problema dos outros. Eu sempre digo que nós estamos lidando com histórias e com expectativas. Então a gente precisa ter consideração com essas histórias e com essas expectativas, né? Não é simplesmente a lei. É uma outra vida que está do outro lado, né? E com isso, eu creio que a gente, em cada pilar desse, a gente chega à concretização do que é felicidade, né? Unindo tudo isso, com certeza a gente vai ser muito feliz e realizada. Que falas inspiradoras. Muito obrigada, meninas. Professoras, muita gratidão por estarem conosco aqui hoje. Vocês disponibilizaram o seu tempo, doaram generosamente seus conhecimentos, a sua história e a sua afetividade. Então, muita gratidão por estarem aqui hoje. Amamos esse período, essa discussão, e nós queremos entregar uma lembrança como gratidão desse momento em que vocês estiveram aqui. Obrigada, professora Juliana. Cuidado que cai o fundo. Nós que agradecemos. Eu vou entregar aqui. Pode entregar. Muita gratidão, muito obrigada por estarem compartilhando a sua história. Daqui a pouco as suas histórias. As suas histórias aqui conosco. Quiserem mostrar para os nossos ouvintes o nosso Pode Sustentar. Lembrancinha para vocês. Enquanto as meninas vão mostrando ali, já vou querendo encerrar, gente. Assim encerramos, então, o episódio de hoje do Pode Sustentar. Um agradecimento especial às nossas convidadas por compartilharem suas histórias e experiências com tanta generosidade. A você que nos acompanhou no nosso Pode Sustentar, muito obrigada. E em outro episódio estaremos juntas, discutindo uma outra temática relacionada à advocacia, para uma advocacia mais igualitária. Nossos cumprimentos e até uma próxima. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a você.